Boa noite! Vamos iniciar nossa live de hoje com dois temas. Hoje não temos tempo a perder, porque vamos falar de dois assuntos bem complexos, que é a família tóxica e indecisão, né? Indecisão. Vamos chegando, gente, que hoje temos muita coisa nessa reunião, muito assunto em pauta. Pronto. Boa noite, Catarina. Opa, gente, deixa eu só fixar. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Eu tô com o ventilador aqui ligado, às vezes atrapalha um pouco no áudio. Porque hoje eu tô no meu consultório. Fui expulsa do meu setting lá da sala, porque minha filha tá lá. E aí eu vim pra cá. Aí vou espirrar. Ai, desculpem. Boa noite, Marcelo. Boa noite, meu povo. Vamos chegando, vamos chegando. Boa noite, direto de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Uau, Carol, não sabia que você era de Campo Grande. Como é que tá aí? Como é que estão as coisas por aí? Oi, Edna. Gente, que bom que vocês vieram, né? Falando em decisão, nós tivemos uma indecisão. Como os dois temas foram bastante votados, eu achei interessante. Boa noite, João. Eu achei interessante a gente falar sobre os dois assuntos. São assuntos excelentes e que acho que a gente precisa conversar sobre isso. Eu vou dar mais um segundinho aí pro pessoal ir chegando, que hoje eu não quero perder tempo. O barulho do ventilador tá atrapalhando? Me falem só isso. Tomara que não, porque senão eu vou morrer de calor. Tô abrindo até mais a janela aqui. Aqui tá quente. Gente, hoje pra variar, o dia foi o quê? Uma correria do cão. Ai, gente, tem semana que é tão atropelada. Essa semana tá assim, ó. Loucura. Eu quase me arrependi de ter marcado live, porque eu tô enrolada. Eu cheguei a pensar em desmarcar, só falei, não, vou lá, vamos lá, vamos embora. Já que a gente se compromete, a gente tem que fazer. Então vamos lá, gente. Vamos parar de papo furado. Quem chegar não tá atrapalhando, ai que bom, Carol. É que às vezes, dependendo da posição do microfone, atrapalha. Então vamos lá. E hoje eu vou começar então... Beleza, Marcelo, obrigada. Vamos começar então falando... Eu vou falar primeiro sobre família tóxica. Boa noite, Lúcia. Vocês, se tiverem dúvidas ou quiserem fazer sugestões e perguntas, vão falando, né, ao longo da live, que eu vou... É sempre um bate-papo, né? Não é uma palestra. A gente conversa aqui, né? Então vamos lá. Primeira coisa, se eu fiz concurso para trabalhar na polícia, sim, fiz o concurso. Eu sou militar, eu fiz aquelas zilhões de etapas, né? Foi prova intelectual, prova física, antropométrico, exame toxicológico, avaliação psicológica, o TAF, que é a prova física. Passei por essa coisa toda, quase um ano de processo seletivo. É uma tortura. Boa noite, Leide, que bom você aqui. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos começar o nosso bate-papo, que é o que interessa. Vamos então iniciar falando sobre família tóxica. E aí eu já quero abrir para a gente refletir um pouco o que a gente pensa sobre família, né? A família é colocada culturalmente, socialmente, quase como um lugar santificado, onde a gente tem que amar completamente ao outro, né? Você tem que... Como se não coubesse problemas, assim, de falta de amor ou os familiares tóxicos, né? A gente sempre tem uma certa idealização, né? A gente idealiza esse formato da família como se fosse um local sempre de amor, de segurança, de conforto, e não é, né? Não é. Aliás, talvez poucas famílias sejam. Imagina, Eluane, que bom que você está aqui. Então, e por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente coloca a família num patamar tão idealizado que a gente tem dificuldade de perceber que os nossos familiares são tóxicos pra gente, né? Às vezes a gente só vai se dar conta quando já tá na vida adulta e olha pra trás e pensa, meu Deus do céu, que loucura era aquilo.
Meu Deus, quantas pessoas não passaram por isso, né? De olhar para trás e falar, meu Deus, como é que pôde fazer isso? Como que isso impacta? Porque quem está dentro daquele núcleo familiar, né, principalmente se for de mãe, pai, irmão, pessoas que estão no núcleo familiar, às vezes é muito difícil a gente identificar que aquele familiar tá sendo tóxico pra gente, porque a gente nasceu naquele meio. E aí você às vezes tá naquele meio, você naturaliza, você acha que é assim, você não tem outra família para experimentar, né? Você tá vivendo ali. Na medida em que você vai amadurecendo, vai se desenvolvendo, vai ampliando as suas relações sociais, que você passa a ter amigos e perceber um modo de funcionar diferente dos familiares dos seus amigos, por exemplo, você começa a ter um certo estranhamento com aquilo que você vive. Né? E você começa a ter um certo parâmetro e pensar, nossa, tem alguma coisa errada? Então não é dessa forma que tem que ser. A gente nunca acha que mãe e pai serão uma pessoa tóxica conosco. Pois é, Sabri, e o que é mais triste, né? Eu acho que quando tem mães e pais tóxicos são os que mais deixam marcas na gente, né? E aí quais são os danos quando a gente tem, né, uma família tóxica? Ansiedade, autoestima baixa, complexo de inferioridade, pouca autonomia. São pessoas que podem se relacionar com outras de uma forma a ser dependente emocional, né? Sabria, aquela história, a mãe e pai é sagrado, por isso acabamos permitindo deixar eles nos tratarem assim de forma tóxica, e só depois que vemos o estrago que foi, geralmente na vida adulta. Exatamente, Sabri. E criança não vai perceber, né? A criança, ela só sofre o impacto daquelas relações, mas ela não tem condição, nem consciência, nem maturidade psicológica para perceber que aquela relação está fazendo mal a ela. Né? Tem até uma frase que eu já postei, que eu já falei algumas vezes, e eu acho isso muito importante. Quando um pai ou uma mãe agride seu filho ou trata mal seu filho, a criança não deixa de amar os pais, ela deixa de amar a si mesma. Ela começa a achar que ela que é uma pessoa errada, ela que não é digna de amor. Né? Então, isso é muito grave. A criança não tem raiva dos pais, né? Assim, ela só depois que pode interpretar, mas normalmente ela direciona aquela raiva para ela mesma, né? Ah, eu faço tudo errado, né? Ela cria fantasias e isso mexe muito com a autoestima. É muito triste, né? Filhos de pais narcisistas sofrem muito com isso. E aí eu queria falar para vocês, e como é que eu vou saber o que é uma família tóxica, né? Quais são os sinais que a gente pode perceber? Né? E aí eu acho que tem algumas características que a gente pode entender, né? Como tóxica no sentido daquilo que faz mal a alguém, né? A primeira coisa é a gente poder perceber como que a gente se sente na relação, né? Eu me sinto constrangida, eu me sinto desconfortável, eu me sinto reprimida, eu me sinto pouco à vontade para dizer o que eu penso, e isso vale para qualquer relação tóxica, né? Isso que a gente tem o hábito atualmente de chamar de tóxico, né? Mas qualquer pessoa que nos faz mal, né, qualquer relação que gera um mal-estar, a gente tem que começar a avaliar como que eu me sinto na presença dessa pessoa. Né? Às vezes é uma pessoa que me causa medo, é uma pessoa que me deixa desconfortável, é alguém que eu fico querendo agradar o tempo todo. Isso já são sinais de que tem alguma coisa errada. Carol, só percebi essa questão adulta. Culpas, não saber dizer não, não poder expressar opinião, conversas veladas. Sim, Carol, a gente só consegue perceber olhando para trás, né, quando a gente já está adulto e a gente começa a significar o que aconteceu. Boa noite, Jessie. Então são coisas que a gente tem que avaliar. E aí, os sinais, né, de que tem alguma coisa que não está funcionando bem, e eles fazem parecer que nós que somos o problema. Sim, aí tem várias coisas, né, Sabri? São vários sinais. A manipulação emocional é um deles. Né? A pessoa, a mãe ou o pai, né, que usa dessa chantagem emocional o tempo todo. Eu faço tudo por você, eu não posso falar nada que você já me agride. E aí faz aquele dramalhão, né? E aí o filho se sente culpado, né? Eu sou um ingrato, eu estou me queixando de alguma coisa que meu pai ou minha mãe possa ter feito quando eles estão fazendo tudo por mim. Isso é manipulação emocional, isso é chantagem. Né? E existe sim, de fato, pessoas que fazem isso. Isso é terrível, terrível. Outra coisa que é muito tóxica é a falta de individualidade. Pais que não respeitam a privacidade dos seus filhos, pais que não respeitam a individualidade, que são invasivos, que se metem,
gente, tem coisas absurdas, né? Tem pais de filhos adultos, eu não tô falando de criança pequena, né? Que a gente tem que ter um cuidado, porque a criança por si não sabe o que faz e a gente fica tomando conta. Tem filhos adultos, sei lá, de 20 anos, que tem que trancar as coisas em casa porque o pai ou a mãe futucam, né? Vão lá mexer, que invadem, que mexem nas coisas. Gente, isso é terrível. Você não conseguir ter a tua própria individualidade, né? Pais e mães que ficam... Eu passo por isso, até como psicóloga, né? De atender, na época eu atendia no consultório, veio a pandemia, vários pacientes eu passei para o online, alguns não puderam. Por quê? Porque eles não têm privacidade em casa. Né? Pacientes adultos que moram com os pais, pacientes jovens adultos, né? 20 e poucos anos. E aí eles não têm privacidade em casa para fazer terapia. Isso é surreal. Controladores, querem saber de tudo e palpitar em tudo. Terrível, exatamente, Mari. Controladores, invasivos, né? E eu acho que assim... a gente tem que ter muito cuidado, até pra gente não reproduzir, porque é muito tentador, né? Eu tenho filhas adolescentes e elas sabem disso, eu respeito muito a privacidade delas. A porta do quarto tá fechada, eu dou aquela batidinha. Filha, o que houve? Que eu posso entrar? Quero falar com você. Eu não invado o quarto delas, né? O quarto delas é o espaço delas. Eu não pego o celular e fico futucando o celular delas. Eu converso com elas. Né? Eu não tenho as senhas dos celulares delas, né? Até porque, assim, eu estabeleci com elas uma relação de confiança que hoje me permite, e essa relação a gente constrói muito na infância, né? E hoje na adolescência eu tenho confiança nelas a ponto de não precisar futucar. Estou pensando nisso, não quero fazer isso com meus filhos, exatamente. E muitas vezes a gente repete padrões, né? A gente aprende padrões e a gente repete. Né? Eu tenho uma paciente que ela é muito interessante com isso. Ela foi criada num ambiente com uma mãe extremamente controladora, invasiva, mãe histérica, né? Que fica em cima, que obriga, que quer determinar o que a filha vai fazer, que matricula no balé se a menina detesta balé, aquelas coisas, né? A mãe que projeta o seu ideal de filho no filho real e faz o filho real em casa enquadrar naquele ideal. E aí o filho sofre, porque às vezes ele não gosta daquilo, não quer aquilo, não é isso que eu quis. E, enfim, é claro que né, eu tenho uma amiga, pessoa estudada, inteligentíssima, que falava, minha filha tem 5 opções de faculdade. Ela pode fazer engenharia, direito, medicina, sei lá o que, tipo 5 profissões clássicas. Ela tem essas opções de vida. E eu achava aquilo tão estranho, né? Assim, eu ficava, gente do céu, como que eu posso estabelecer para minha filha quais são os caminhos que ela vai tomar? A gente pode conversar, orientar, né? No meu caso, que sou psicóloga, até a orientação vocacional eu já fiz, aplico o teste, a pedido dela, tá? Para ajudar, esclarecer algumas coisas. Agora, determinar, filha, você tem 5 opções de vida, né? Você não pode sair disso porque eu considero que isso é o melhor para você. Por mais que seja na melhor das intenções, a gente quando faz isso, prestem atenção. Quando eu determino, né, qual vai ser o caminho, com quem meu filho ou minha filha vai namorar. Ah, eu não gosto dessa namorada, eu não gosto desse namorado, eu não quero que você faça isso, eu não quero que a gente invade nesse nível. A gente anula o sujeito, a gente anula o nosso filho enquanto ser desejante, uma pessoa autônoma, né? Quando ele vira meu objeto de amor, ele é um objeto para mim, né? Eu determino o que ele vai fazer, porque eu amo e eu faço o que eu quero, e não é assim. Não é assim. A gente precisa entender que a gente precisa educar os nossos filhos para serem pessoas independentes e autônomas, para terem suas próprias opiniões, para terem senso crítico, para serem pessoas bacanas e que possam caminhar com as próprias pernas. Né? E isso é muito grave. A gente limita, não só limita nosso filho, sabe? Muitas vezes a gente anula. E aí vira aquele filho que de repente está com 40 anos e vira uma pessoa... um estorvo, né? Que você fica, gente, esse homem não sai de casa, essa mulher que não sei o quê, porque você criou ali o tempo todo e depois você mesma vai se queixar das consequências, né?
Então essa questão da superproteção, muitas vezes a gente, hoje em dia o que mais tem, gente, muito filho super protegido. Ah, eu acho que meu filho não pode sofrer e eu quero fazer tudo por ele e eu tomo a frente. Na verdade, a gente acaba privando esse filho de desenvolver recursos emocionais para lidar com as frustrações da vida, porque eu não posso evitar que meu filho ou minha filha passe por dores. Né? Por que eu não posso? Né? Por quê? Porque eu não quero? Porque eu sou má? Né? Gente, uma dose de dor faz parte da existência de todos nós. O que a gente pode preparar nossos filhos para o mundo é que eles aprendam a suportar aquela dor e atravessar aquela dor e não se desesperar e achar que o mundo vai acabar toda vez que passar por uma frustração. Né? Os filhos, eles precisam aprender a se frustrar na vida, a lidar com as emoções negativas. Não adianta eu, como mãe, querer privar meus filhos de qualquer emoção negativa, porque é impossível. A vida abre isso. É aquela mãe, eu já ouvi falar, gente, de faculdade que faz reunião de pais. Reunião de pais numa faculdade. Faculdade são pessoas adultas, pelo amor de Deus. Né? Onde que o que a gente está fazendo, né? A gente está infantilizando nossos filhos eternamente. Isso é tóxico. Por que é tóxico? Porque é isso, gente. A gente está criando eternos adolescentes, pessoas que não sabem ter autorresponsabilidade, pessoas que não desenvolvem recursos internos para lidar com as questões da vida, que de repente tomam fora do namorado ou da namorada e não aceita, eu não aceito, não aceito. Como assim, né? Não, aceitar ou não cabe, né? O outro não quer, não tem outro caminho que não seja aceitação. O mundo não gira em torno do meu umbigo. Eu não faço só aquilo que eu quero, né? O mundo não está o tempo todo aqui. O mundo não está aí para me servir. Eu tenho que servir ao mundo. Isso é uma diferença de posicionamento que a gente precisa ter. Eu não posso esperar que o mundo e as pessoas estejam ali para me servir, né? Então isso tudo são coisas tóxicas que a gente vai vivenciando na educação e que muitas vezes a gente não percebe. Tem aquelas situações declaradamente, explicitamente tóxicas, por exemplo, sei lá, uma mãe alcoólatra, um pai drogado, né, coisas muito graves que a gente sabe, né, que vai impactar, a pessoa entra em casa bêbada ou agressivo, eu não vou nem entrar nessa parte criminal da história, pelo amor de Deus. Isso nem entra aqui em jogo porque é obviamente muito grave, né, pessoas que são vítimas de violência, isso não é familiar tóxico, isso é crime, é outro assunto, tá? Então vamos falar aqui, pensar só nessas relações que elas são não são tão explícitas, que a gente não percebe de forma tão clara. A gente só vai sofrendo os efeitos e só vai percebendo mais tardiamente. Deixa eu só voltar aqui. Gente, vocês estão muito falantes. Por fotos. Saí de casa com 43 anos, meu filho de 14 vem junto comigo. Morávamos com a minha mãe e agora ela precisa ficar mais tempo sozinha em casa com 85 anos. Difícil decisão, mas já era o momento de sair. Difícil, né? Porque nessas horas é quase uma inversão de papéis, né? Com a tua mãe muito idosa, você precisa dar uma assistência para ela, né? E aí, mas eu acho importante, né? Você sair, se esse é o teu desejo, e que você possa prestar assistência para tua mãe sem estar morando com ela, né? É perfeitamente possível. Eluane, concordo com tudo que você está dizendo, mas acho que existem filhos que já eram para ser independentes financeiramente e continuam na casa dos pais e não aceitam nenhum questionamento dos pais. Sem dúvida, existem os filhos tóxicos também. E eu cresci com uma frase que meu pai me dizia que eu nunca esqueci. A independência começa pelo bolso. Não é fazer 18 anos e sou dono do meu nariz. Enquanto eu pago, eu mando. Minha casa, minhas regras. Isso aí não é uma coisa que entre em questão. Não tá feliz? Lindo. Vai trabalhar, juntar teu dinheiro para meter o pé. Né? E aí a gente... É isso, gente. A relação nunca é de um só. Né? É claro que tem situações e situações que a gente tem que avaliar. Hoje em dia é muito difícil a gente ter autonomia financeira. Isso é óbvio, né? Eu tenho pacientes com 35 anos que moram com os pais, não tem autonomia financeira ainda para sair de casa. Né? Mas ele não tem pais tóxicos e para ele tá tudo bem. Eu acho que cada um é que tem que ter a sua medida. Se você tem pessoas que moram com seus pais
porque, sei lá, por uma questão de logística, mas ajuda a pagar as contas de casa, né? Assim, tá ali, olha, eu moro aqui com você, mas eu pago minhas contas, aí tudo bem, né? Eu acho que a questão é sempre avaliar de como que a gente se sente naquele lugar. Eu me sinto controlada? Eu sinto que eu não tenho liberdade? Eu sinto que eu sofro repressões? Ou eu faço isso com outra pessoa, né? O familiar tóxico não é só pai e mãe, não. Tem filho que é tóxico, tem irmão, tem parentes mais distantes. Mídias. E sobre os sogros que falam coisas tóxicas aos netos, devo deixar como mãe não interferir? O que fiz foi dar dicas aos meus filhos, que ainda são pequenos, a lidarem e rirem disso. Será que fiz certo? Eu não sei qual é a gravidade das coisas que eles falam, né? Mas eu acho que se seus filhos são pequenos, é uma escolha difícil, né? Eu tentaria falar com esse sogro e com essa sogra, né? Tipo, ele é pequeno, não fala dessa forma, ele pode ficar chateado. E por outro lado, fazer com teus filhos, né? Falar, ai gente, o povo é maluca, fala cada coisa, né? Tipo, não fazendo disso um drama pode ser uma boa estratégia. Se pra eles, se você sente que teus filhos não sofrem com aquilo, né, que você faz uma piadinha, gente, vovó é maluca, olha o que ela falou, e o negócio fica engraçado, tá tudo bem. Observa como teus filhos reagem diante disso. Se de repente você, gente, vovó é maluca, mas teu filho tá chorando, aí ele não tá lidando com isso de uma forma saudável, né? Eu acho que depende de como a gente olha, de como a gente fala e observando como seus filhos reagem emocionalmente diante disso. Eu não gosto da minha avó. Criança é muito sincera, né? Quando é pequenininha, às vezes ela fala essas coisas, eu não gosto da minha avó. Ué, filho, por que você não gosta da vovó? Porque a vovó, toda vez que eu vou lá, fala que meu cabelo tá feio. Né? Às vezes a criança cisma com alguma coisinha. Aí você fala, filho, vovó é assim mesmo, né? Isso é bobagem, vovó é de outra época, os cabelos na época dela eram de outro jeito. Por isso que ela é assim, não fala isso não, a vovó gosta de você, mas é porque ela tem esse jeito. E pra ele, entendi, então vovó é assim, né? Tá tudo bem? Tá tudo bem, é uma ótima forma. Mas se não tiver tudo bem, aí eu acho que cabe uma conversa. E se não adiantar, cabe um afastamento até, dependendo da gravidade. Cristina, minha filha tem 20 anos e eu ainda mando ela escovar os dentes. Será que estou errada? Ela escova pouco, fico preocupada. Cristina, socorro! Sua filha tem que saber que ela tem que escovar os dentes. Não é você que está errada, é ela que está errada de não saber, mas eu não acho que você deva ficar tomando conta disso mais, né? Eu vou te dizer que minha filha tem 16 e a outra tem 13 e eu não tomo conta disso, né? Eu acho que elas têm que ter responsabilidade pelo próprio corpo. Eu levo no dentista, né? Uma delas tem aparelho, né? Então ela cuida daquilo. Se não está cuidando, é responsabilidade dela, né? Eu acho que é importante a gente enfatizar isso. O autocuidado tem muita relação com a autoestima também, né? Se eu não me cuido é porque eu não me amo tanto assim. E aí eu acho que tem que ficar atenta para outros sinais, né? Do tipo, filha, tá tudo bem? Né? Tem que entender essas coisas. Tem gente, gente, igual aquela VTube, né, que foi pro Big Brother. Eu tenho uma paciente que é assim também, que não é muito chegada em banho, por exemplo. E aí é difícil, às vezes, a gente conviver com uma pessoa que você sabe que de repente não tomou banho naquele dia, é meio complicado, né? E aí é aquilo, né? A gente tem que tentar dosar isso também, né? Isso tem que ser um problema para ela, não é possível que não seja. Eu acho, enfim, é bem difícil. Gente, não tem regra. Educação de filhos não tem regra. Eu acho que a gente tem que tentar usar o bom senso e sempre avaliar como a pessoa se sente, como você se sente em relação àquilo. Carol, difícil também quando a mãe só sobrecarrega um filho, só traz problemas, reclamações, coisas negativas para um dos filhos e para o outro é só alegria, festa, risadas. Como é difícil isso, né, Carol? Existe sim. Eu tenho uma paciente que sofre muito até hoje com isso, porque ela tem uma mãe, né, porque a mãe já faleceu, que privilegiava muito o irmão dela, muito, mas muito mesmo, tipo, até com relação a dinheiro, dava tudo pro irmão, não dava quase nada pra ela, enfim. A gente não tem controle sobre essas coisas, né? O que a gente tem que pensar eu não vou fazer isso com os meus filhos, né? A gente trabalhar a nossa autoestima, entender que de repente essa mãe é que tem alguma coisa esquisita, né? Porque não é normal uma divisão tão... Afinidade, você ter mais afinidade com um ou com o outro pode acontecer, somos humanos, né? Às vezes tem mais afinidade, um filho é mais próximo por questão de afinidade, né? E tá tudo bem. Agora o amor é difícil você fazer uma diferença, né?
Cristina, eu não consigo desapegar dela, penso nela o tempo todo, me preocupa, ela está muito sem atitude, mas não consigo deixar de falar. Cristina, olha a superproteção e essa coisa do sem atitude, gente, isso é um sintoma da geração. Estão todos assim. Por quê? Porque a gente às vezes, é isso, é tanta preocupação que você tem que ela não precisa nem se preocupar em escovar os próprios dentes, porque você lembra ela. Às vezes a gente faz as coisas querendo facilitar e a gente gera facilidade demais. E aí quando ela tem que fazer alguma coisa que exija um mínimo de esforço dela, ela não faz. Né? Então a gente precisa, minhas filhas, por exemplo, eu estou dando exemplo das minhas filhas porque, enfim, né? Não que eu seja uma mãe exemplar, certamente tem muitas falhas. Mas essa questão da autonomia, tem muitas falhas principalmente com relação à arrumação de casa, que elas são umas inúteis, mas fazer o quê? Agora, com essa relação dessa autonomia emocional, por exemplo, elas vão para a escola, elas têm os despertador dela, elas vão de transporte, né? Porque é um pouquinho longe e tal. Elas botam o despertador e elas vão. Quem está esperando a van não sou eu, não, são elas. Então elas que desçam no horário que o cara está aí na porta. Né? Isso aí, eu acho que elas têm que ter essa independência. Eu não tenho que ficar tomando conta. Claro, eu fico. Eu tô no meu quarto, eu tô aquele soninho, mas eu tô atenta se elas levantaram, se eu escuto barulho no banheiro, se eu sinto uma movimentação delas indo para a escola, mas eu nem levanto. Elas já são adolescentes, né? Cada um com seus compromissos. E elas têm que entender que aquele compromisso é delas. Se elas não descerem, elas vão perder o transporte. Se perder o transporte, não vão para a escola. E isso é responsabilidade delas, não é minha. E isso, aos poucos, a gente tem que incutir essa noção de autorresponsabilidade. Quando a gente faz muito pelos filhos, por mais que seja para facilitar a vida deles, eles ficam folgados. Eu te falo isso porque, por exemplo, com relação ao cuidado com a casa, eu sempre tive uma pessoa para me ajudar, né? Sempre tive uma empregada doméstica, uma diarista, sempre tive alguém, porque eu sempre trabalhei. Então elas ficaram meio mal acostumadas com isso. E eu nunca exigi muito delas, por quê? Olha que exemplo legal que eu vou trazer para vocês entenderem como que a gente, a forma como a gente viveu com nossa família, acaba impactando na forma como a gente vai fazer na família atual. Por exemplo, eu fui uma adolescente, meus pais se separaram, eu era adolescente, aí teve um período que eu morei com meu pai, teve um período que eu morei sozinha com 15 anos de idade, que eu acho um absurdo. Hoje, depois de adulta, ficar, meu Deus do céu, é uma loucura, enfim. Mas depois eu voltei a morar com meu pai e a gente arrumava a casa, igual tipo as escravinhas da Cinderela lá. Gente, eu ficava com ódio, porque meu pai falava, eu tenho 3 filhas mulheres, pra que eu vou ter faxineira? Gente, eu tinha 15, 16 anos, eu ficava encerando casa, varrendo, passando pano, tirando pó. Olha, eu tinha um ódio daquilo. Eu fazia, mas assim, eu achava que era um absurdo, sabe? Mas é aquilo, né? Que autonomia que eu tinha, nenhuma. E aí, depois que eu tive minhas filhas, gente, eu não peço pra elas fazerem nada. Elas poderiam fazer, não só poderiam, como deveriam fazer. Mas eu não peço. Por que eu não peço? Peço assim, o quarto delas, elas arrumam e tal, mas assim, eu não peço pra cuidar da casa. Por quê? Porque eu tenho ódio de ter cuidado quando eu tinha a idade delas. E aí é aquilo, né? Eu tenho uma ferida da minha adolescência e eu acolho e carrego as adolescentes que são minhas filhas como se fosse eu, né? Tipo, como a forma que eu gostaria de ter sido tratada. E aí eu acabo compensando um problema que foi meu com elas. E a gente faz isso. Né? Nesse meu caso eu tenho plena consciência disso. E aí às vezes, é claro, né? Às vezes eu penso, gente, isso não é bom pra elas, porque minhas filhas são, se tiver que morar sozinha, vão se estrepar. Mas aí eu fico, o problema é delas. O dia que elas estiverem sozinhas, elas cuidam da vida delas, porque não dá pra gente acertar em tudo. Então a gente vai fazendo o que é possível. Não, eu moro com minha mãe, mas ajudo em todas as despesas, inclusive no serviço doméstico, mas não intromento na vida particular dela, mas também não permito invadir a minha privacidade. É isso, Jainão, arrasou. Problema nenhum, você mora com a sua mãe, mas você assumiu o seu papel de homem adulto, que é você assume despesas, você compartilha com ela, porque vocês têm uma boa relação. Tá ótimo, cada um na sua e não tem problema nenhum. Ela está na psicóloga. Que bom, Cristina, que ótimo, tomara que ajude bastante. Sabe, ela precisa ter as responsabilidades dela, porque acabamos trazendo as responsabilidades para nós.
E ela tem idade para saber disso. É até necessário que ela tenha essa responsabilidade, com certeza. Com certeza. Carol, minha mãe dava castigos. Na minha época existia isso. Os castigos eram trabalhos domésticos. Inferno. Daí já viu. Desde que tenho minha casa, odeio fazer o serviço doméstico. Faço na força do ódio. Carol, super te entendo. No meu não era castigo, mas era a minha realidade diária. E aí eu cresci com aquela mentalidade. Isso, eu e minhas duas irmãs somos assim. Nós somos bem-sucedidas, cada um na sua área profissional, porque eu não sei, né? Primeiro que eu acho que a gente pegou horror a ser dona de casa, porque a gente foi dona de casa numa época da vida que não era pra ser, que não tinha nem estrutura pra isso, emocional, né? Eu era muito nova e ficava fazendo as coisas com muito ódio no coração. Hoje em dia eu amo decoração, amo minha casa, boto minha casa do meu jeito e tal, mas eu entendo totalmente como a gente vai, e é isso, né? Como que a gente carrega pela vida fora, o que a gente vive lá na infância, né? E como que algumas coisas são tóxicas pra gente, né? A gente acaba criando padrões, né? De ódio, de amores e tal, a partir do que a gente estabelece na nossa infância e na nossa adolescência, né? Naqueles primeiros vínculos amorosos. Então, quando tem uma situação que acaba gerando na gente uma emoção ruim, a gente acaba carregando isso pra vida, né? E por isso que é importante fazer terapia, pro autoconhecimento, pra gente se dar conta de determinadas coisas e, interromper. Porque muitas vezes a gente repete padrões até em relacionamentos amorosos, né? Pessoas que de repente não conseguem, sei lá, pessoa que foi abandonada, os pais se separaram, o pai sumiu, nunca mais voltou para casa. Aí a filha sente aquele medo do abandono, né? Aquela sensação da rejeição, do abandono. E ela carrega isso para a vida dela e de repente começa a se relacionar com homens onde ela vai ser abandonada. Tipo, sair com um homem casado, sair com uma pessoa que não tem muito compromisso. Você começa a se envolver com pessoas que reproduzem aquela sensação do abandono na infância. É muito louco, mas a gente faz isso de alguma forma. Gente, eu tô preocupada com o tempo. Então, assim, quais são essas relações que são tóxicas? Pessoas que não respeitam limites, pessoas, e isso vale para sogro, para mãe, para pai, para irmão, pessoas que não respeitam limites, pessoas que são frias, né? Tem famílias que são frias, isso é muito estranho. Famílias que que mantêm uma certa distância emocional, né? Ela não consegue ter aquela proximidade, parece que são pessoas que não geram intimidade, né? Isso também pode ser muito ruim. Esse distanciamento emocional é muito ruim dentro da família, né? Tem famílias que não têm intimidade. Isso é muito comum. O que é não ter intimidade? Não tem intimidade. Pessoas familiares que convivem às vezes na mesma casa, mas que ninguém sabe o que está acontecendo na vida do outro, o que um sente, o que deixa de sentir. Os dois extremos são ruins, né? Quando é uma coisa extremada, que é uma invasão total, mãe e pai que se mete em tudo, que você tá no telefone rindo, aí chega a mãe, você tá rindo de quê? Né? Quer saber de tudo. Né? E a pessoa também que não quer saber de nada, que dá um distanciamento, né? Que não valoriza, né? Pessoas que de repente, sei lá, tem um grande feito na vida, nossa, consegui passar num concurso que eu queria muito. Aí a mãe ou o pai vai lá, que bom. Tipo, não vibra, né? Não tem aquela emoção, não compartilha daquela emoção, isso é muito ruim. E tem, viu, gente? Tem muitas pessoas que têm essa frieza. Uma outra coisa que é muito ruim, as famílias que não falam sobre os problemas, fica tudo debaixo do tapete. Como tem isso? Como tem? Eu conheço, por exemplo, uma família que houve um caso de suicídio e ninguém fala daquilo. Né? Um tio que cometeu suicídio é um assunto que não existe. Não falar do assunto faz com que ele não exista. Uma grande ilusão. Só cria fantasias, medos, memórias ruins, porque uma dor compartilhada é sempre uma dor que diminui. Quando é uma dor interna, ela pode crescer e virar um monstro. Então, famílias que não compartilham, que não conseguem se abrir um com o outro, famílias que são muito formais, né, que tem toda aquela formalidade, aquela educação e aquela distância, né, que não permite muito espaço para cada um falar de si. Isso é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção.
Bom, eu acho que, gente, é muito assunto para falar, né? Porque essas relações que são muito tóxicas, elas acabam impactando na forma como a gente se relaciona com os outros na vida adulta. Então é difícil a gente não estender muito esse assunto, mas se você observa que você vive isso, seja no papel da pessoa que é tóxica para o outro, né? Ou da pessoa que vive essa relação de uma maneira muito... você sente que não tá bem, aí a primeira coisa que eu sempre falo, gente, pessoas adultas, né, a gente tem que ter em mente, se você tá, sei lá, numa família, você é adolescente e tá super insatisfeito, tá achando tudo difícil, os pais são, né, eu tenho uma mãe narcisista, que é uma coisa muito grave, ou vive num ambiente muito ruim em casa, o que você faz? Primeira coisa, e isso eu falo pra todo mundo, gente, tenham em mente, né, de buscar a sua autonomia financeira. Gente, não tem outro caminho. Para eu ter a minha independência, eu preciso iniciar com a questão financeira, né? Não é precisar ficar rica. Eu conheço situações de pessoas que viviam num ambiente tão ruim que preferiram ir morar numa kitnet, pagar lá um dinheirinho, trabalhar com o que for, para poder ter um momento de paz. Então, assim, a gente sempre vai pagar um preço pelas escolhas que a gente faz, seja um preço ou seja um preço emocional. Então a gente precisa muito pensar nisso. O que eu vou pagar? Ah, não, eu estou no conforto da minha casa porque meus pais pagam minhas despesas. Pagam, então eu sou obrigada a aguentar as regras deles, eu sou obrigada a aceitar uma série de comportamentos que eu dependo deles, então eu não posso reclamar. Oi, Vanusa. Então a gente precisa pensar sobre isso, né? Se você não está feliz com aquela vida que você está levando, eu acho super válido. Nossa, eu não estou bem. Você tem que buscar, tem que construir os seus caminhos e as suas soluções. E isso começa por questão de dinheiro, gente. Vamos ser realistas. Não é, vamos mudar o mundo. Tudo bem, vamos mudar o mundo, mas começa aqui, ó, no dinheiro. Eu preciso ter dinheiro para promover as mudanças que eu preciso na vida. A menos que você opte por uma coisa muito louca, né? Mas mesmo coisas muito loucas na sociedade que a gente vive, a gente precisa... ter esse dado de realidade, né? Os jovens são muito... né? Minha filha que é adolescente fala, não, porque quando eu tiver 18 anos, eu falei, não vai mudar nada, porque enquanto você estiver na minha casa, as regras são minhas, né? Assim, se você quer buscar uma mudança, não suporta, não é o caso aqui em casa, né? Mas tem situações familiares que são muito complexas. E aí a pessoa tem que trabalhar. Esse é o caminho. Sem dúvida, percebi que eu estava em uma situação dessa e saí de casa, resolvi muitos problemas. Ao invés de se afastar, melhora as relações. Com certeza, Bárbara, com certeza. O desgaste do convívio é muito grande. Quando você se afasta, você deixa também de ser tão sensível àquele desgaste todo e deixa também os seus pais ou quem for, também passa a te respeitar, né? Vanuso, narcisista não aceita que magoou ou prejudicou alguém e qualquer coisa que façam a ele se transtornar. O narcisista não tá nem aí pra dor do outro, né? E sempre que é sempre uma situação dele nunca vai assumir a culpa por nada que ele causa no outro. É sempre eu, né? Se você fala alguma coisa, gente, o narcisista só quer saber de si. Viva um relacionamento tóxico assim. Relacionamento amoroso, Taizinha? Gente, pensem nisso, não fiquem em relações que causem esse mal, não. A gente acaba ficando dependente emocionalmente. Fica assim, Taizinha, fica assim. A gente cria vínculo de dependência emocional e não consegue ter forças para sair da relação. Busca ajuda profissional. Não fica. Gente, a vida, eu sempre falo isso, a vida é muito curta pra gente entrar nessas furadas. Permanecer onde a gente está mal. Não permaneçam, avaliem a situação. É sempre isso. Como que eu vou saber se eu estou numa relação tóxica? Seja numa relação amorosa, com familiar. Eu tenho que como que eu me sinto nessa relação? Eu me sinto desconfortável? Eu me sinto com medo? Eu não consigo dizer o que eu penso? Eu tenho medo de não ser amada? Eu tenho medo de um monte de coisa? Então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Gente, vamos começar a falar um pouco do segundo tema, senão a gente fica aqui... Eu devia ter escolhido um tema só, né? Uma live para cada tema, porque é muito tema, é muito assunto pra gente conversar. Eu falei que hoje tinha muito assunto, mas vamos lá. Vamos tentar já então falar sobre indecisão, que pode até ter a gente pode até fazer uma ponte com isso aí, né? Com decisão, com definições de vida.
Às vezes a gente fica com muita dificuldade de fazer escolhas, de tomar decisões, de sair de situações, né? E aí a gente vira a hiena queixosa, né? Ó vida, ó céu, ó azar, e não faz nada para sair daquilo. O que acontece, né? Por que é tão difícil tomar decisões? Por que é tão difícil sair de situações? Por que a gente muitas vezes não consegue definir o que a gente quer? Gente, eu tenho muito isso. Isso é um drama, é muito frequente em terapia. A pessoa não tem sentido na própria vida, né? Ela fala, gente, eu não sei, eu só sei que eu não tô bem, eu não sei o que fazer para sair disso, né? Eu não sei como lidar com isso. Então, primeiro, gente, que a gente tem que pensar de onde vem essa dificuldade de tomada de decisão. Isso está muito frequente, né? A gente tem muito medo de decidir. Por quê? Porque toda escolha embute uma perda. Toda escolha. Se eu escolho, você quer comer o quê? Sorvete de chocolate ou de morango? Eu quero de chocolate. Então eu deixo de comer o de morango, né? Toda escolha tem uma perda. E a gente hoje está numa sociedade onde a gente não quer perder nada. É o ganha-ganha. Eu não quero perder nada, não quero abrir mão de nada. Como eu sempre falo para vocês, tudo não terás. E isso paralisa as escolhas, né? Eu tenho medo de fazer a escolha errada. Eu quero garantias de que aquela escolha é a melhor, né? E, gente, como que eu posso ter garantias de que aquela escolha que eu estou tomando é a certa? Não tem como ter garantia. Toda escolha é uma aposta. Eu falo isso sempre com vocês. Eu aposto que esse casamento vai dar certo. Eu aposto que o nosso amor vai durar. Eu aposto que essa faculdade é aquela que vai me trazer o que eu busco. Essa profissão é o que vai me realizar. São apostas que a gente faz, né? E aí a gente, a partir dessa aposta... Só que aí o que eu falo sempre também, quando a decisão por si só, ela não dá certo ou errada sozinha. Não é só escolher, eu vou por ali. E aí, né, eu escolhi entrar nessa... Eu escolhi casar, então agora naturalmente as coisas vão fluir sem o meu esforço. Não é assim. Quando eu tomo uma decisão, quando eu faço uma escolha, eu tenho que investir naquilo que eu escolhi, né? Assim, se eu casei, por exemplo, eu escolhi casar, eu tenho que investir naquela relação para aquele casamento dar certo. Eu não vou esperar que ele por sozinho vai dar certo, né? Eu escolhi, já fiz a minha parte, eu já casei, agora é com você aí, se vira. E isso vale para tudo, né? Se eu faço uma escolha profissional, eu escolho fazer uma faculdade X. Aí eu chego lá e quero que o negócio flua sozinho. Gente, não é aí. Não é assim. Toda vez que a gente faz uma escolha, que a gente decide alguma coisa na nossa vida, a gente precisa investir naquela escolha que a gente fez. E o que mais acontece não é isso. Parece uma coisa óbvia. É óbvio isso que você está dizendo. Não, não é óbvio. Por quê? Porque normalmente eu escolho o caminho A e fico olhando para o B. Putz, eu tô achando que eu peguei o caminho errado, hein? O pessoal lá no B tá super bem, eu tô aqui no A, né? Eu escolhi pegar o A, mas eu queria estar no B, porque no B é que as coisas estão boas, né? Esse é o drama de quem escolhe, né? Querendo sempre garantias, e aí você escolhe, você não investe, não, é no A, o A vai dar certo, e eu vou fazer esse negócio dar certo. Não, eu entro no A e fico, putz, era o B, era aquele ali. Era aquele ali que tinha que dar certo. E aí, qual é a chance de você fracassar? É muito maior, porque eu não invisto na escolha que eu fiz. Eu faço a escolha e fico com aquela dor de corno de que será que foi a melhor? Será que... E aí eu fico olhando para aquilo que eu perdi. Eu só olho para o que eu perdi. Eu não olho para o que eu ganhei. Isso, deixa eu só voltar aqui, Vanusa, o que você falou? Que tristeza isso. A pessoa fez um monte de coisa que magoou e diz que não fez nada, e uma coisinha só que a pessoa fez porque ele a fez perder a cabeça. Faz um estardalhaço. Você está falando da pessoa narcisista, assim. Ai, gente, é insuportável conviver com pessoa narcisista, é muito difícil. Mas vamos voltar aqui, então, para a questão das decisões que a gente faz na vida. A gente precisa bancar as nossas escolhas, bancar emocionalmente, né? Se eu escolhi isso daqui, eu vou me esforçar, eu vou me empenhar, eu vou me dedicar, eu vou investir a minha energia aqui para que isso dê certo. Né? Se eu não investir nessa escolha, a chance dela dar errado é muito maior. Então, mas eu tenho medo, né? O medo paralisa. E aí, eu fiz até um post sobre isso, né? A gente precisa de uma dose de coragem na vida.
de coragem, de ousadia, de apostar. E sabe uma coisa que gera um certo conforto? Eu estava até conversando com uma paciente sobre isso ontem. Gente, a gente faz as escolhas de maneira muito fatalista, né? Assim, ou é isso ou não é nada. Se eu tomar essa decisão, eu nunca mais vou tomar outra. Gente, toda escolha pode ser refeita, né? Por exemplo, sei lá, eu vou mudar de cidade. Eu tive uma proposta de trabalho para mudar de cidade e eu vou chegar lá e se não der certo, que medo, aí fica naquela indecisão, naquela dúvida, naquela questão. Gente, faz uma escolha e aposta nela. Não, eu vou lá, vou agarrar aquela oportunidade e vou fazer dar certo. Aí você chega lá, investe, nossa, foi maravilhoso, lindo. E se eu chegar lá e der tudo errado? Aí você volta. Chegou lá, apostei tudo, cheguei aqui, não me adaptei, não era o que eu esperava. Gente, não tô legal, não tô feliz aqui, isso tá me fazendo mal, eu faço novas escolhas. As escolhas, elas não são para sempre. Eu escolhi uma profissão e se der errado eu vou estar fadada a trabalhar com aquilo que eu detesto o resto dos meus dias. Não! Você fez uma escolha. O que mais tem hoje em dia é redirecionamento de carreira, pessoas que mudam as carreiras profissionais, porque entram com uma ideia para fazer uma coisa e no meio do caminho pensa, não era isso. Não era dessa forma, não estou feliz aqui, vou mudar. Então, assim, nunca é tarde pra gente mudar. Deixa eu ver. Carol, escolhi trabalhar com festas, deu certo por 10 anos, a pandemia afundou tudo. Agora, que escolher? Voltar para minha área de formação, psicologia, mas me sinto perdida, é difícil. Carol, você tem que avaliar. Isso é uma avaliação que você tem que fazer em relação às suas condições financeiras, a condições de mercado, né, ao que você gosta. Eu acho que assim, o que você gosta? Psicologia é um campo muito vasto, tem várias possibilidades de trabalho. Você já trabalhou com psicologia? Você tem desejo de trabalhar com psicologia? Não, eu gosto de festas. Então o que você pode fazer? Essa área toda de festas sofreu demais na pandemia. E aí tem que se reinventar, né? Agora a gente está retomando. Será que você conseguiria? Será que não? Só não fica parada, esperando que a decisão venha dos céus. Não vem. Busca, cava informações para você escolher. Psicologia. O que eu posso fazer com psicologia? Psicologia hospitalar, psicologia da educação, psicologia clínica, psicologia, sei lá das quantas. A psicologia explodiu na pandemia. Eu acho que nunca teve tanta procura de assuntos de psicologia. Mas você gosta? Também não adianta a gente fazer as coisas por facilidade se a gente não gosta, né? Então avalia, tenta pesar, né? Tenta avaliar o cenário, avaliar as possibilidades e arrisca, né? Vai e tenta. A gente precisa ter um pouco de ousadia mesmo, né? De tentar fazer diferente, um pouco de criatividade. A gente anda muito paralisado pelo medo, gente. A gente tem que parar com tanto medo. Meu Deus, é muito medo que a gente tem, né? Meu paciente hoje me falou uma frase que ele viu não sei aonde, que eu adorei. Aquela caverna que você mais tem medo de entrar, talvez seja a caverna que está escondido o teu tesouro, né? O que você tem mais medo, né? Eu tenho medo de quê? Quando eu enfrento esse medo e chego lá, é lá que está meu tesouro. Eu acho que a gente precisa pensar sobre isso. Eluane, meu casamento é péssimo, marido abusivo, nunca consegui sair, há mais de 20 anos, não consigo e agora acho que já é tarde, acho que não tem. Eluane, nunca é tarde, pelo amor de Deus. Como é que você está há 20 anos e vai arrastar o resto da tua vida nessa praga? Não. Você trabalha? É sempre isso que eu pergunto, gente, você tem autonomia financeira até para sair de um casamento? Você desenvolva a tua autonomia financeira para depois ter a tua autonomia emocional. Não, nunca é tarde, não. Gente, isso é tarde na morte, ali ficou tarde, não deu. Morri, não posso fazer mais nada, até lá eu posso fazer muita coisa. Faça já, tome decisões já, porque aí quando for lá na frente você vai falar, putz, que bom que eu fiz, né, que bom que eu fui agora. Carol, sim, muito medo de errar, de perder, de arriscar. Carol, não tenha tanto medo. Avalia com carinho as tuas possibilidades. Eu não sei tua realidade financeira, emocional, de cenário e tal. Avalia tuas possibilidades e aposta. Tenta fazer o teu melhor. O medo paralisa sim. Bárbara, as indecisões de escolher algo é pensar no que perdeu é sinal de imaturidade? Bárbara, não sei se imaturidade é sinal de insegurança.
insegurança. Né? Assim, as pessoas mais seguras tomam decisões. Quando a gente é muito insegura, e aí eu tenho medo, aí eu quero ouvir a opinião, aí eu fico, ai, se der tudo errado. Gente, um pouco de precaução, ela é necessário. Também não é para ser uma pessoa doida, né? Ah, chutar o balde, não. Né? A gente ter um pouco de insegurança, um pouco de cautela é importante. Né? Como eu falei pra Carol, avalia as tuas possibilidades. Não vai meter o louco, irresponsável, não. Isso é ser irresponsável, inconsequente. Não é pra gente se tornar um bando de inconsequentes que não tem adolescente aqui. Então a gente tem um pouco de cautela pra tomar uma decisão importante, é isso, tá lindo. Mas a gente não pode paralisar e não conseguir escolher nada. Então, nesse sentido, quando a pessoa é muito paralisada para tomar decisões, tem pessoas que são muito indecisas, muito, que não conseguem pegar um cardápio de restaurante e escolher o que vai comer. E aí, pessoas que são pessoas com características mais obsessivas. Pessoas obsessivas são indecisas. Por quê? Porque elas querem tomar a melhor decisão. E a melhor decisão, ela tem que ser pensada e repensada. E aí a pessoa obsessiva, ela fica muito presa ali, né? Porque ela quer sempre fazer o melhor, ela tem medo de errar, né? Então, a ansiedade traz isso, que o transtorno obsessivo compulsivo é um transtorno de ansiedade. Então, Bárbara, sim, pode ter alguma coisa de imaturidade nessa questão da insegurança, né? Da pessoa ser mais imatura, mais insegura, mas imatura às vezes em que sentido? Aí tem que avaliar. Antes tarde do que nunca. Com certeza, Jainan. Dri, consegui sair da casa da minha mãe. Parabéns, Lidiane, maravilhosa. Excelente, excelente, arrasou. Fiquei muito feliz por você. Muito feliz mesmo. Tá vendo? Essa era uma... a Lidiane estava com muita dificuldade, né, Lidiane? De sair e tal. Ai, que bom. Fico muito feliz por você, de verdade, de coração. Né? Então, sim, gente, a gente precisa se arriscar um pouco mais, perder um pouco do medo. Né? A gente tem medo excessivo. Eu tenho pacientes, às vezes, de 20 e poucos anos que morrem de medo. Eu falo, minha filha, você não tem nada a perder, não. Você tem 20 e poucos anos. Agora é a hora. Se joga, se joga. Quanto mais velho a gente vai ficando, mais difícil, né? Porque são mais coisas em jogo. Hoje em dia que eu tenho 2 filhas, eu tenho marido, eu tenho casa, eu tenho emprego, eu não posso meter o louco, porque eu já tenho 43 anos. As minhas decisões, elas incluem outras vidas, né? As minhas decisões impactam outras pessoas. Mas quando eu tenho 20, 23, gente, pelo amor de Deus, agora é tudo ou nada, né? Você não tem nada, quem não tem nada a perder, é a hora certa de tentar. Eu já não tenho nada, o que eu vou perder? Faz, né? Só faz. E é claro que na medida em que a gente vai ficando cada vez mais velha, essas decisões mais... tem que ser talvez mais pensadas no sentido de impactar um número maior de pessoas, né? A gente vai tendo responsabilidades que envolvem outras vidas, então a gente avalia. Mas isso não pode ser, ainda que envolvam outras pessoas, né? Decisões que a gente tem que tomar. Às vezes não são decisões fáceis, às vezes, né? Enfim. Mas o pior é ficar parado. Eu sempre gosto de fazer uma imagem. Imagina você num cruzamento. E aí você para no cruzamento e fica, não sei qual é o caminho que eu vou pegar. Se é para o caminho A ou o caminho B. Aí eu fico parada, desesperada ali. Ai, meu Deus, eu tô esperando um sinal divino para dizer qual é o caminho que eu vou pegar. Gente, não tem como. Pega um caminho e vai. E se tiver errado, aí você vai saber, não era por aqui, era por ali, então eu vou por ali. Eu só vou saber vivendo, caminhando. Então tem coisas que a gente precisa fazer. A gente precisa dar o pontapé, a gente precisa dar o primeiro passo. Né? Se der errado, a gente vai pro outro lado. O que não dá é para não fazer, fica paralisada ali esperando, né? Sem fazer nada. Aí é ruim. Deixa eu só voltar aqui. Marina. Estou fazendo faculdade de administração no 3º período, estou gostando por ser uma área ampla e na minha cidade tem mais oportunidades de emprego, mas fico com medo de não dar certo. Tá com medo, vai com medo mesmo, ainda bem que você tá fazendo, né? Foco no que vai dar certo. Cuidado com esses pensamentos negativos que a gente tem, pessimistas, né? Porque o pensamento ele tem um poder muito grande sobre a gente, sobre as nossas emoções, né? Sobre a maneira como a gente se sente, como a gente se enxerga. Se você começa a alimentar essa ideia de ai, se não der certo, se não der certo, daqui a pouco você entra num nível de insegurança tão grande que você vai fazer não dar certo. A gente realiza os nossos principais medos.
Então, vai. Gente, que garantia a gente tem? Quando eu fui fazer psicologia, eu entrei na faculdade em 1997, e no primeiro semestre, em 1997, fazer psicologia era uma coisa de gente doida. Meus pais, eu lembro até hoje, quando eu falei que ia fazer psicologia, psicologia? Mas você não quer fazer alguma coisa que dê dinheiro? Gente, e hoje a psicologia tá aí, ó, explodida. Então, assim, e aí vem aquela frase, a única coisa que dá dinheiro é pai e mãe, o resto só trabalhando. Então, não tem essa. E administração é isso, é um campo muito amplo, te dá muitas possibilidades, vai dar certo. Vai com essa mente de que vai dar certo. Eu vou fazer dar certo. Eu vou fazer até dar certo. Não existe o não dar certo. Eu vou fazer até dar certo. Pensa assim. Ui, Lidiane, foi difícil sair, mas preciso me arriscar montando meu ateliê. Preciso da minha autonomia, não depender tanto do marido. É isso, Lidiane. Você vai conseguir. É fazer até dar certo. Pense nisso, é isso. Marina, fico na dúvida se marketing seria melhor por gostar dessa área também. Se você se formar em administração e quiser fazer marketing, você pode fazer uma pós-graduação depois. Uma coisa não exclui a outra. A minha irmã é formada em administração e ela trabalha hoje com marketing numa empresa. Na Stanley, inclusive, que é maravilhosa, né? De garrafas e copos e tal. Obrigada por toda a força que recebi aqui. Ai, Lidiana, eu tô tão orgulhosa de você, gente. Um beijo. Sinta-se beijada e abraçada. Vocês não fazem ideia. É isso, né? Eu falo, gente, tem gente que fala, eu preciso fazer terapia para resolver. De preferência, mas se não for possível, a gente pode encontrar espaços terapêuticos. Não é terapia, mas é terapêutico, né? Você buscar a sua mudança. Assistindo live, participando, você vai buscando e vai conseguindo, vai conquistando. Depende do que você faz. Exatamente assim que estou, parada no cruzamento. Pois é, Aline. Carol, quanta gente parada no cruzamento. Você entrou em 97 na faculdade, eu também. Então temos a mesma idade quase, hein, Carol? Eu vou fazer 44 em julho. E eu faço esse ano 20 anos de formada. Dica boa, vou fazer até dar certo. É isso, gente. É até dar certo. Não existe isso, não vai dar certo. Não vai dar certo de primeira, de segunda, de terceira, até dar certo. E é isso, eu falo isso sempre pra vocês. Se vocês pegarem qualquer... Vai ficar gravada, Ana Clara. Eu tô tentando jogar lá no YouTube, mas eu tenho uma dificuldadezinha pra fazer isso. Não consegui na última, de jeito nenhum. Mas se não ficar no YouTube, vai ficar aqui no Instagram. Mas a gente tem que pensar nisso. A diferença das pessoas que vencem na vida, que chegam lá onde a gente acha que deveria chegar, é porque elas não desistem. Não desistem. Então é fazer até dar certo. A psicologia foi assim na minha vida, né? Vocês acham que eu tinha o padrão que eu tenho hoje? Não. Gente, quando eu comecei, eu tenho um paciente que eu atendia na UF, quando eu estava estagiária, e eu tenho contato com ele até hoje. Ah, tá vendo, Carol? A gente regula a idade, né? Eu atendo ele atendi, a gente tem contato até hoje, a gente se fala por WhatsApp. Olha, eu conheço ele há mais de 20 anos. O paciente que eu atendia lá, estagiária, aí depois eu fui pro consultório, ele foi comigo, e eu atendi ele anos no consultório, aí ele teve alta, não sei o que, depois ele voltou, há poucos anos atrás ele me achou, não sei aonde, e aí eu fico pensando, gente, olha que trajetória incrível, né? Eu até brinco que eu tenho 2 pacientes nessa condição, que me acompanham aqui, inclusive, que eram da época da UF, né? Então, assim, gente... A gente que constrói nosso caminho, a gente que se esforça até dar certo. Né? Naquela época que eu saí da faculdade e eles foram comigo pro consultório, eu cobrava uma merrequinha, né? Porque era o que era possível para uma menina recém-formada. E eles apostaram também, né? E foram comigo, quer dizer... Às vezes tem gente que fala assim, eu não vou na terapia porque eu não tenho dinheiro. Gente, vai numa faculdade de psicologia, tem atendimento psicológico gratuito, como eu já fiz. Eu já fui essa aluna que atendia gratuitamente. Então, e era tão bom que os pacientes estão até hoje, né? Me seguem, a gente mantém contato, eu atendi por anos, aí sumiu, aí depois voltou, quer dizer, então a gente tem que parar de dar desculpa. Bárbara, eu lido com as indefinições da vida pensando em todas as variáveis possíveis e minimizando os riscos. Pois é, Bárbara, o nome disso é medo. E é a pessoa mais obsessiva, que racionaliza demais, né? É a maneira que a gente tem de tentar controlar o incontrolável. Essa é
né? As pessoas muito indecisas, elas têm muito desejo de controle, né? Eu quero ter certeza de que é isso ou é aquilo. Só que a gente não tem certeza e aí não decide. É isso que acontece. Tive que lutar contra esses dois temas, minha família é tóxica e também sofro com indecisão, mas tive que arriscar por mim e pela minha família que acaba sofrendo as consequências juntos comigo. E você já é uma vencedora, Lidiane, você está dando os primeiros passos. Pensa nisso. Gente, a live vai cair, que já temos aqui, sei lá quanto tempo, deve ter 1 hora já, não marca a hora aqui, eu já nem sei. Vai cair já já. Então, obrigada pela companhia de vocês, eu acho que foi maravilhoso, a nossa live está muito rica, tem muita gente participando, eu estou muito feliz. Espero que vocês tenham tirado as dúvidas, como sempre, a live espetacular, já não, e você como sempre aqui, presente, contribuindo, obrigada. E eu vou tentar salvar ou no IGTV ou no Instagram, eu aviso nos stories onde que vai estar esse negócio salvo aqui, porque eu também adoro, eu acho que assim, cada live é diferente, ainda que a gente às vezes repita temas, eu acho que nunca é o mesmo, porque as pessoas que participam não são as mesmas, as perguntas são outras e a gente vai caminhando junto aqui. Obrigada pela companhia, vai ficar gravada, Ana Clara, ou no IGTV ou no YouTube, eu aviso. Maravilhosa live, que bom, Carol, que bom, espero que te ajude, pelo menos na reflexão. Boa noite, Cris. Aline, nunca consegui buscar minha independência. Hoje sou casada, tenho um filho lindo e marido maravilhoso. Trabalho, mas não ganho o suficiente para me bancar. Me formei em radiologia. Mas se você tá feliz, Aline, maravilha. Tá tudo bem. Se você tá feliz com as tuas escolhas, tá lindo. Parabéns, não tem problema. Amo suas lives. Que bom, Eliana. Aline, obrigada pelo carinho. Imagina, foi perfeito. Que bom, fico feliz. Bom descanso. Fazendo o leite do meu filho e assistindo. Vanusa, você é das minhas. Eu lavo louça assistindo live. Beijo, gente. Boa noite pra vocês e até a semana que vem. Vou tentar salvar. Beijo. Eita, gente, como é que é?